eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Parecer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo de opinião. Um vídeo de opinião de 3 livros, 2 do género aqui mais na fantasia e outro então de um género diferente, mas que eu vou juntar tudo no mesmo vídeo, porque sim. O primeiro livro foi então começar por esse, é um livro para o meu projeto de literatura para o Leitor Tugas do Jorge Candeias e também foi a última leitura então para o Gosto ao Quadrado da Silvéria. Estou a falar de A Minha Mãe Acha que Eu Fui Trocada à Nascença, de Sara A. Dias. Foi um livro que eu comprei quase por impulso na Feira do Livro este ano, muito aqui então pelo título. Porquê? Porque eu e a minha mãe estamos sempre a brincar de eu ter sido trocada na maternidade e portanto quando vi este livro achei que era engraçado por causa disso. O livro é então aqui BD colorida, com pequenos então aqui apontamentos e acaba por ser aqui uma espécie de registro autobiográfico então aqui da autora da Sara A. Dias. Eu achei que algumas cenas divertidas. Tem uma outra cena em que eu até me identifiquei, uma outra cena que também reconheço aqui, por exemplo, quem passou os anos 80 e os anos 90 vai identificar então aqui algumas características, algumas coisas, aqui este mais sentimento nostálgico. E foi uma leitura leve, divertida, mas que confesso ficou um bocadinho aquém das minhas expectativas. Porquê? Porque pelo título eu pensei que ela fosse efetivamente contar mais episódios em que ela e a mãe brincassem dela ser trocada, de aspectos em que fossem fizessem as coisas de maneira muito diferentes, como por exemplo eu e a minha mãe. Por exemplo, a minha mãe gosta de arroz, eu gosto de massa, a minha mãe faz as coisas de uma maneira, eu faço as coisas de outra. Fossem episódios desses por aí. E a verdade é que não, refere uma outra coisa, mas achei que pelo título soube-me um pouco por causa disso, não tinha assim tanta coisa. Lá está, acaba por ser um registro mais da história dela, da história daqui das relações familiares, e é engraçado por isso, mas soube-me um pouco então aqui por causa do livro, do título. Em termos de classificação, eu acho que vou dar 3 estrelas, umas 3 estrelas mais a tender para os 3,5, mas como o Goodreads não permite 3,5, então 3 estrelas, porque efetivamente foi leve, foi divertida, mas ficou aquém, muito aqui então pelo título, mas não deixa de ser uma leitura então leve. O segundo livro é então A Vida Invisível, de Adil Lahu, de Fishy Shop. Era um livro que eu tinha muitas expectativas e estava muito curiosa. Eu li, se não estou em erro, ano passado, a trilogia da Uma Magia Mais Negra, que adorei, e vi a Xoxó e a Ana, do The Phoenix Flies, falar maravilhas deste livro e, portanto, colocaram as minhas expectativas muito lá em cima. A história é aqui relativamente simples. Temos a história de Eddie, uma jovem de 23 anos que um dia, para fugir então um casamento forçado da parte dos pais, faz um pacto com alguém e pede liberdade. Ela quer ter a liberdade. O que ganha em troca é então aqui uma vida quase de imortalidade, mas que ninguém se lembra dela. Portanto, assim que a deixam de haver, ninguém se lembra dela. E ela vive nisto 300 anos. Até que um dia há um jovem que se recorda dela do dia anterior e, portanto, ela fica aqui muito surpreendida. Eu não vos vou revelar mais nada sobre a história. A ação vai intercalando sempre aqui entre presente, estamos a falar presente, se não estou em erro, 2004 ou 2014, agora deu-me aqui uma branca, e depois então, portanto, vamos recuando então os 300 anos, vamos acompanhando depois, portanto, passado, presente, vamos acompanhando então aqui a história da Eddie, o que ela, tudo aquilo que ela viveu em 300 anos, e aqui também aqui a história, então aqui com esta entidade com que fez o pacto. Eu gostei muito, sim. O livro está dividido em 7 partes, se não estou em erro. A primeira, confesso que foi aquela que eu achei um bocadinho mais chatinha, mas depois começamos a entrar num ritmo em que vamos então acompanhando mais a par e passo, com mais acontecimentos marcantes então da história da Eddie.
A escrita da Fischer Schwab é uma escrita que me encantou, uma escrita que notei alguma evolução da trilogia. Senti foi que, em termos de complexidade da história, lá está, o outro é uma trilogia, o outro acabou por ser aqui um mundo um bocadinho mais complexo do que este. Este é passado no nosso mundo, só que então com esta particularidade então aqui de imortalidade. Ainda assim, eu fiz uma leitura que, apesar das minhas altas expectativas, conseguiu encher-me aqui as medidas, e por isso eu vou dar 5 estrelas, não são umas 5 estrelas daquelas que me aquecesse totalmente então aqui o coração, não. Achei que eu percebo o final e eu gostei muito do final, atenção, acho que o final foi aquele que encaixava aqui na história de forma mais real, eu vou chamar assim, e fez muito sentido. Senti foi, lá está, eu apesar de ter feito uma grande leitura e de dar as 5 estrelas porque foi um livro que gostei mesmo bastante, senti aqui algum problema com a Eddie e eu não consegui totalmente ligar-me a ela, mas ainda assim foi uma grande leitura. O último livro é daquelas leituras em que me encheu totalmente as medidas, é daquelas leituras que eu esperava muito por este livro. Estou a falar de Dança com o Destino, de Juliette Marillier. Assim que chegou cá a casa eu comecei a ler, ainda bem que eu comprei, porque foi porque foi uma grande leitura. Eu já estava à espera de fazer uma grande leitura, eu gosto mesmo muito de Juliette Marillier. É uma sensação quando volto aos livros, e eu tive essa experiência o ano passado, porque eu já há muitos anos que não regressava a Juliette Marillier, e é aquela sensação de regressar a uma leitura de conforto, regressar a casa, é mesmo esse calorzinho que nos traz. Este é então o segundo volume aqui da trilogia Bardos Guerreiros. Continuamos a acompanhar o Dao, Leon Ban e o Brock que ficou então no primeiro volume no Outro Mundo, e para mim foi uma surpresa continuar a encontrá-lo aqui, e a forma como a Juliette Marillier conseguiu então aqui compartilhar estes dois mundos, duas histórias, porque temos então a Leon Ban e o Dao. O Dao, logo aqui no início deste livro, fica cego e acaba por ser enviado para casa, e a Leon Ban vai com ele como uma espécie de eu não quero dizer pagamento, mas um bocadinho por aí, em que ela então foi tipo condenada a 1 ano de servidão em casa da família do Dao. E é tão bom ver este crescimento das personagens, ver a forma como estas duas personagens estreitam laços, como estas duas personagens vão aprender a encarar as coisas diferente, porque o Dao, como é óbvio, ficando cego, o seu comportamento também altera. Ele está aqui obviamente com problemas, sente-se frustrado, e depois a forma como Juliette Marillier ligou então a história também depois a Brock e ao Outro Mundo. Temos aqui também ainda o Povo Corvo, e foi uma leitura fantástica, 5 estrelas, uma leitura à Juliette Marillier. Eu estou muito, muito curiosa para saber como é que vai terminar, porque temos aqui tanta coisa a acontecer aqui depois na reta final. Os capítulos continuam a ser aqui então narrados pelas 3 personagens. Temos aqui ainda também mais uma pequena surpresa pelo meio, uma outra personagem que narra aqui, não sei se 1 ou 2 capítulos, mas que foi efetivamente uma excelente leitura, uma leitura que me aqueceu aqui o coração. Foi tão bom, tal como eu disse, foi tão bom voltar então aqui à escrita, ao encanto. Eu acho que a Juliette Marillier, para quem conhece, escreve de uma maneira que nos encanta, uma maneira que nos prende à história, que nos prende às personagens. É certo que estas personagens não tiram então aqui o carinho que eu sinto pelo Bran e Eliandan do Filho das Sombras, ou até pelo Fallen das Crónicas de Bride, mas acabam por nós sentimos um carinho muito especial por eles, eu sinto, e apesar de aqui a diferença etária, eu tenho quase 40 anos, os personagens têm 19, a verdade é que
eu consigo ligar mais personagens, eu consigo gostar das personagens, eu consigo sentir carinho por elas e, portanto, é sempre muito complicado aqui falar quando temos esta parte mais emocional e foi mesmo uma grande leitura, 5 estrelaças e a vontade é ter o terceiro livro da Juliet para ontem, porque era começar já, tenho mesmo muita curiosidade. Eu vou então ficar por aqui, o vídeo já está um bocadinho longo, eu não sei se leram algum destes 3 livros, se não, sei que são 2 livros aqui de fantasia, um género que nem toda a gente lê, e depois aqui BD também, também é um género que menos gente lê, ainda por cima este acaba por ser aqui um bocadinho mais juvenil, mas digam-me se leram, se não leram, se estão com vontade de ler algum destes, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui, um beijinho e até o próximo vídeo.